Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra de São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Né? Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos. Né? Temos ainda um contrato agora com o Dr. Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato.
Nós temos convênios em colégio, farmácias, para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços e ainda contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 2522-6597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Olá amigos, estamos no programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário. Hoje a gente vai conversar aí sobre tudo que está acontecendo. Está aí comigo Luzia. Oi Luzia, tudo bem? Olá Edil, olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras. Programa Vestuário em Foco com vocês, trazendo, como sempre, informação e orientações. E mais que nunca, orientações em relação à reforma trabalhista. Acabou de entrar em vigor e a gente precisa estar inteirado e a gente vai passar para vocês os principais pontos e como vocês devem agir e já colocando o teu sindicato à sua disposição. Então, vocês que trabalham em confecção, o Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário sempre esteve e continuará sempre ao seu lado. Precisou de ajuda? Telefone 2522-6597 ou dirija-se diretamente à nossa secretaria, a gente vai te dar toda a orientação e apoio que você precisar. É verdade, Luzia, nós estamos agora, muitos trabalhadores ainda não se atentaram que a reforma trabalhista, a gente nem chama de reforma, a deforma trabalhista do governo Temer, ela já entrou em vigor agora no dia 11 de novembro, ela entrou em vigor e já está valendo as novas regras. Então a gente vai assistir um vídeo rapidinho, é um vídeo de 2 minutos, que diz o que muda com a reforma e depois a gente volta a conversar com você. Vamos ao vídeo rapidinho. Você sabe o que muda com a reforma trabalhista? Antes da reforma, o trabalhador tem direito de reclamar em juízo todos os prejuízos que tiver. Depois da reforma, além da retirada de direitos, o trabalhador também vai ficar limitado no seu direito de reclamar na justiça. Hoje, o intervalo para repouso e alimentação é de no mínimo 1 hora. Com a reforma, vai passar a ser 30 minutos, o que vai acarretar mais doenças, mais acidentes e mais mortes. Antes da reforma, o salário inferior ao mínimo é apenas para quem trabalha até 25 horas por semana. Com a reforma, o salário inferior ao mínimo vai para quem trabalha até 32 horas por semana, ou seja, mais trabalhadores recebendo baixos salários. Antes da reforma, o trabalhador recebe salário pelas horas que passa em deslocamento para a empresa, que fica em local de difícil acesso. Saiba que a reforma trabalhista permite o fim do pagamento das horas gastas no transporte até a empresa. Isto significa redução de salário. Se hoje a jornada de trabalho é limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. Depois da reforma, a jornada de trabalho diária e semanal fica flexível, de forma que não é prevista em legislação. Isso significa aumento do cansaço físico e mental do trabalhador, mais doenças, mais acidentes e mais mortes. Antes da reforma, as empresas com mais de 10 trabalhadores devem garantir o registro de ponto, para evitar excesso de jornada e permitir a verificação pela fiscalização do trabalho. A reforma possibilita outra modalidade de registro de jornada. O que quer dizer aumento de jornadas exaustivas, aumento considerável de fraudes, além de maior número de acidentes, mais mortes e diminuição do convívio familiar. Antes da reforma, a lei permite negociação somente de condições mais benéficas para o trabalhador. Mas com a reforma, a negociação é sem limites, mesmo com prejuízo ao trabalhador. Isto significa redução de salário, mais danos à saúde e aumento do número de mortes. Antes da reforma, a terceirização é permitida somente em algumas atividades, pois já é reconhecida como prejudicial ao trabalhador. Já com a reforma, a terceirização é permitida em qualquer atividade, ou seja, aumenta prejuízos, com salários mais baixos, mais acidentes e mais mortes. Antes da reforma,
a CLT é garantida para todos os trabalhadores e acordos e convenções coletivas podem negociar cláusulas mais benéficas para o trabalhador. Depois da reforma trabalhista, o negociado sobre o legislado será uma lei para cada empresa, negociada sob pressão, com salários mais baixos, mais precarização, mais jornadas exaustivas, mais acidentes e mais mortes, menos segurança jurídica. Isso é tudo? Claro que não, tem muito mais perdas de direitos. São mais de 2.000 projetos em andamento no Congresso que prejudicam os trabalhadores. A reforma retira mais de 100 direitos do trabalhador, pois foram mais de 100 artigos da CLT alterados para pior. Reforma trabalhista. Se não interessa ao trabalhador, a quem interessa? Você assistiu o vídeo, então você viu que já mostrou bastante, com boa clareza, que muda com a reforma. Luzia, nós estamos vivendo momentos que a gente chama de sombrios no Brasil. Acabei de encontrar com o Dr. Pedrazzi da OAB e ele está falando que hoje teve uma manifestação da OAB lá no centro do Rio, né? No que diz respeito à contra-reforma mesmo, porque realmente a própria OAB entende que a reforma tira muitos direitos e não foi debatida com a sociedade. Então é importante que a gente aqui no programa traga essa reflexão para os trabalhadores dessa reforma. A reforma foi aprovada e o que de fato essa reforma ela prejudica o conjunto dos trabalhadores. Ela vale, né? Ela é lei, está valendo, já está em vigor. É importante a gente passar isso para os companheiros. Né? Porque a gente esteve em portas de empresa, né? Desde a semana passada, que a gente tem visitado a porta das empresas, conversando com os trabalhadores no horário de almoço, e nós percebemos que muitos dos trabalhadores com os quais nós conversamos não acreditavam que essa reforma realmente fosse passar. E como nós estavam incrédulos já com a entrada em vigor dessa reforma, ou como você bem diz, né, Edil, dessa deforma trabalhista. Porque na realidade foi uma alteração nas regras de trabalho, onde anos de luta foram por água abaixo. Durante muitos anos, muitos trabalhadores perderam suas vidas, muitos trabalhadores foram presos para que tivéssemos algumas das conquistas que nós temos hoje. E como ocorreu essa reforma, houve alteração de pontos que foram cruciais, né? Tem até a discussão, né? O que vale, é a lei ou é o direito? Né? Essa é uma discussão que está sendo travada no momento, porque o direito ele tem como escopo, né, os princípios, inclusive colocando o trabalhador como a parte mais frágil da relação de trabalho. Então tem todo o que o juiz ele não lê simplesmente a lei e ponto final. Né? A lei está dizendo X, mas aquela lei ele vai fazer um comparativo, vai fazer todo um amarrado com outras leis, com a Constituição Federal, com os tratados internacionais, vai ver uma série de outras pontes para ver se não está sendo agredido nenhum princípio. É verdade. Né? E essa lei, ela veio taxativa, é assim e ponto final. Então, nosso departamento jurídico, né, nossa federação, nossa confederação, né, estamos todos numa única direção dizendo o seguinte: o que vale é o direito. A lei, ela está aí, ela entrou em vigor e a gente vai ter que lidar com ela. Até porque, você está colocando isso com propriedade. A gente, o projeto inicial da reforma, ele tinha modificava 13 pontos, né, discutia 13 pontos. E aí veio o Congresso Nacional e modifica 100 pontos da CLT, uma lei que é de 1943, mas ela vem sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. E e isso faz com que
dificultando sensivelmente, né, reduzindo os direitos dos trabalhadores, dificultando o acesso do trabalhador à justiça, dificultando, a justiça do trabalho sempre foi uma justiça protetiva, né, ela tinha o lado mais fraco, ele era protegido, né, tentando nivelar, né, o negociado valer sobre o legislado, isso tudo criando uma confusão, um imbróglio jurídico tão grande que a gente tem que reivindicar a Constituição Federal e as orientações da OIT, os organismos internacionais que realmente estão discutindo essa situação. Né? Não é porque em todos os pontos, né, seja na MATRA, né, a Associação dos Magistrados do Brasil, seja a OIT, seja a OAB, seja uma série de organismos do nosso país, bateu, né, com os deputados, emitiu nota, concederam entrevistas, fizeram mobilizações, tentando impedir que essas reformas passassem. Só que os deputados e esse presidente, que é um presidente que a gente não considera, né, representante de ninguém, ele caiu de paraquedas, ele tomou de assalto a presidência, acabou fazendo com que fosse aprovado, né, inclusive injetando bilhões na mão dos deputados para que aprovassem essa lei com um intuito único e exclusivo de beneficiar determinados grupos econômicos do nosso país. Então a gente não pode se conformar apenas achando que, não, a lei foi aprovada e agora vai entrar em vigor, lascamo-nos. Realmente tem uma série de pontos dessa lei, o negociado prevalecendo sobre o legislado, né? Tem a questão os acordos que vocês fizerem com as empresas, não importa se vai ser pior ou não do que a lei, vai estar prevalecendo. Por isso o nosso programa de hoje está sendo mais efetivo para você nesse ponto. Você não pode, não deve assinar acordo nenhum com a empresa sem que você esteja consciente do que você está assinando e você tenha inteiro, além do conhecimento, concordância com cada cláusula do que você vai assinar, né? Com um acordo que você vai estar fazendo. Por quê? Há consequências, né? Se você assina um acordo porque você está com medo, então tem um vício de vontade. E a gente sabe que em muitos momentos, a gente sabe que tem empresários e empresários. Tem empresários que a gente sabe que respeita seus empregados e tem outros que só querem explorar ao máximo até a última gota de sangue e suor que o empregado possa ter. Então a gente sabe que tem pessoas e pessoas. Então a gente tem que passar a orientação geral e a orientação não assinem absolutamente nada sem vocês terem certeza, sem ter o conhecimento. Se houver em qualquer ponto, né, a detectação de que o acordo que você fez com a empresa houve um vício na vontade, você assinou com medo de perder o emprego, você assinou porque você não tinha outra opção, isso aí não é acordo. Isso aí é um contrato assinado sob coação. Aí é que entra o nosso departamento jurídico para tentar anular esse tipo de coisa. E a gente está cada vez mais convicto, né, que o departamento jurídico hoje vai ser o departamento que mais vai trabalhar no nosso sindicato. E caiu o negócio aqui, vou pegar. Tem muitos trabalhadores, às vezes procuram o sindicato pensando assim, eu preciso do médico, do dentista, lembra assim? E a gente tem orientado aos companheiros que a partir de agora você deve procurar o sindicato para se organizar enquanto instituição, né, que é importante nós estarmos organizados como trabalhadores. Segundo, o departamento jurídico do nosso sindicato de Luzia está colocando com muita propriedade, porque hoje mesmo, eu estava orientando, pela nova lei, o aviso prévio do trabalhador, ele pode ser trabalhado, indenizado, tem aqueles três dias que eles são indenizados, eles não têm, então o trabalhador tem que saber disso. Então, se o aviso prévio dele foi dado antes da lei, ele tem que ser feita a homologação do sindicato. Se ele foi feito a partir da lei, a empresa tem a obrigação e os contadores têm a obrigação de orientar o trabalhador que ele tem o direito que a homologação dele seja feita no sindicato.
Então, isso está na lei, isso não é nós que estamos inventando, né? A lei diz que tem sobre o trabalhador pode escolher se a homologação dele vai ser feita no sindicato. Então a gente tem orientado aos companheiros a fazerem, porque aí já vamos entrar para o imbróglio jurídico. Eu acho o seguinte, se a empresa não orientou o trabalhador, que ela poderia ser feita a homologação no sindicato, e não foi feita a homologação no sindicato, a homologação está errada, cabe um dano moral para cima da empresa. Porque a empresa também está direcionando ao trabalhador a coisa errada. Então a gente tem orientado a você, trabalhador, e tá, o nosso panfleto, nós estamos visitando a porta das empresas com esse panfleto, que é para você, trabalhador, saber que nós estamos visitando aí para você entender. Nós estamos na porta das empresas, visitando, chamando você, companheiro, a não assinar. Está aqui no nosso panfleto, o sindicato tiver... Quanto tempo nós já estamos batendo nessa tecla, gente? Não assina nada que você não saiba, agora mais do que nunca. Acordo, contra-cheque, banco de horas, qualquer coisa na empresa que passarem para você assinar, que você não tiver ciência do que procure o sindicato. Orientação do sindicato, né? A orientação é essa. Não entendeu, procura seu sindicato. Foi dispensado, peça para que a sua homologação ocorra no sindicato. Porque nós sabemos que tem pessoas que conseguem, obviamente, fazer seus cálculos, saber se o que a empresa está pagando está certo ou não. Mas tem muita gente que não vai saber. E o seu sindicato existe para isso, para fazer a conferência, para confirmar se o que você está recebendo está correto. Tá ótimo. A gente vai homologar, vai assinar e tchau. Cada um segue a sua vida. Se tiver errado, no ato da homologação, a gente vai verificar onde está errado e a gente vai tentar com a empresa já solucionar o problema ali, para evitar um processo judicial. A gente quer, na realidade, é que se evite mais ações desnecessárias, porque com essa lei o que vai acontecer é isso. São muito mais ações tramitando na Justiça do Trabalho, que já é abarrotada de ações. Apesar da Justiça dificultar também, a nova lei dificulta... Dificulta por um lado, mas vai acabar gerando outros, porque tem outros mecanismos que vai fazer com que o trabalhador ele vai acabar sendo obrigado a buscar o judiciário. Então, a gente está só batendo um papo, pra você ter ideia, o quanto que tem, né? Luzinha, por exemplo, a nova lei, ela flexibiliza muito os direitos dos trabalhadores, não é verdade? Flexibiliza e no sentido que facilita com que hoje a empresa pode fazer diversos tipos de contratação. Contratação por autônomo, o contrato aquele contrato temporário, né? O contrato que a gente chama de experiência, que hoje não vai ser mais contrato de experiência, vai ser contrato por tempo determinado, que é aquele que ele era de 90 dias, ele passou para 180 dias, podendo ser prorrogado por tempo igual. Então significa o quê? Um mês de contrato temporário. O autônomo hoje ele não tem mais a questão daquele vínculo, né? Porque o autônomo, se você prestasse um serviço autônomo continuamente, você garantiria o vínculo. Então, N situações que nós estamos vendo, detectando, que é fundamental você estar ligado. E no segundo bloco a gente vai falar mais especificamente dos pontos, né, de cada um, porque a gente está aqui hoje mais para falar com você, o sindicato existe, continua existindo. O artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 3º, diz que é o sindicato que representa coletiva e individualmente os trabalhadores da categoria. Tem muitos trabalhadores que falaram assim, o sindicato vai acabar. Não vai acabar. O sindicato, mais do que nunca, tem que se manter firme, forte. O sindicato, nós estamos convocando os companheiros a participar do custeio mesmo, né, das atividades do sindicato. O imposto sindical que hoje é opcional, o companheiro pode continuar pagando o imposto sindical para que a sua entidade seja cada vez mais forte, porque os patrões estão organizados, o sindicatozinho dele está organizado. O Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, SESC, ninguém tirou dinheiro desse pessoal, não. Isso é tudo da patronal, dinheiro que sai do governo, nosso imposto vai para eles. E, por exemplo, no processo do impeachment, quem bancou aquele processo, o dinheiro do Senai. Você lembra que tinha faixa em frente ao Senai, faixa contra o governo ali em frente ao Senai. Então, aí o dinheiro para eles tem, a gente vai ter. Então a gente vai ter que é um intervalo e a gente volta já no segundo bloco, a gente vai continuar batendo esse papo aí com vocês sobre essa reforma. A gente vai intervalo e volta já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão.
Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Voltamos com o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário de Nova Friburgo. Você viu aí no intervalo as nossas dependências. É importante você ser sócio do sindicato, né? Você fortalece a luta dos trabalhadores, mais ainda agora, nesse momento de reforma trabalhista, nos ataques aos trabalhadores. É fundamental você ter um sindicato forte, objetivo, então seja sócio do sindicato. Para ser sócio do sindicato, você procurar a gente ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, com a sua carteira de trabalho, identidade, CPF e seu último contra-cheque. Você vai ser sócio do nosso sindicato. E você não podendo comparecer, liga pra gente, 2522-6597, entra lá no nosso Facebook, Sinditrab, Vestuário do Nova Friburgo, que a gente vai até a empresa que você trabalha e a gente faz a sua sindicalização lá na porta das empresas, não tem problema, é só entrar em contato com a gente, seja sócio, fortalece a luta dos trabalhadores, porque tem muita exploração, a gente sabe que é exploração, mas se nós que somos explorados reagirmos, com certeza vai diminuir a exploração. Seja sócio do seu sindicato, que aí você fortalece a luta e ao mesmo tempo você vai se sentir mais enguarnecido, né, pelo seu sindicato. Companheiros, nós estamos falando da reforma, né, Luzia? Nós estamos falando aí da reforma trabalhista, reforma que foi aprovada pelo governo Temer, e nós vamos assistir agora um vídeo, que o vídeo ele fala dos principais pontos da reforma, né, os principais pontos que foram modificados e que a gente precisa estar atento a tudo isso. A gente vai assistir o vídeo e volta já já. Acordo assinado por patrões e empregados via sindicato agora tem força de lei, mesmo que não esteja previsto na legislação. A jornada de trabalho pode ser negociada e não entra no cálculo tempo de descanso, alimentação e deslocamento. O texto também permite a jornada de 12 horas de trabalho com 36 de descanso. O intervalo de almoço pode ser reduzido, mas o mínimo é de 30 minutos. As férias agora podem ser divididas em até 3 períodos. Nenhum inferior a 5 dias corridos e um deles com pelo menos 14 dias. A jornada intermitente não era prevista na CLT. Agora será permitida a prestação de serviços sem horário fixo. O trabalhador só receberá pelo tempo de serviço prestado. O texto também reforça a lei da terceirização, sancionada em março pelo presidente Temer. Ela valerá para qualquer função na empresa, mas a nova lei exige uma carência: 18 meses para o empregado demitido ser contratado como pessoa jurídica ou terceirizado. A partir de 2018, paga o imposto sindical quem quiser. A contribuição opcional continua equivalendo a 1 dia de trabalho por ano. A reforma trabalhista criou a demissão em comum acordo. O aviso prévio passa a ser de 15 dias, a multa de 40% do FGTS diminui para 20% e o trabalhador pode sacar 80% do dinheiro que tem no fundo de garantia, mas perde o direito ao seguro-desemprego. Gestantes e lactantes não podiam trabalhar em atividade insalubre. Pela nova lei, a proibição só vale para funções de grau máximo, como operar raio-x e cuidar de pacientes com doenças contagiosas. Atividades com grau médio ou mínimo de insalubridade são permitidas, a não ser que as grávidas apresentem atestado médico. Quem ganha menos de R$ 2.212 tem direito à justiça gratuita, mas se perder uma ação trabalhista, vai pagar os custos do processo e os honorários da perícia. E em caso de ações por danos morais, a indenização será proporcional ao salário. Então você assistiu o vídeo. Então, Luzia, o vídeo ele fala dos pontos. Então é importante a gente bater nessas teclas, né, dos pontos. Né? É a questão da negociado vai sobre o legislado, é a questão a mulher que vai poder trabalhar em área insalubre, entre outros pontos. É importante a gente bater, né? Até porque os próprios, depois você pode comentar, até os próprios
deputados que foram os algozes, que fizeram a reforma, tem uns que já estão até pensando em rever alguns pontos que são muitos, foram fundo demais, né? Pois é, eles exageraram na dose, né? Quiseram aplicar maldade e exageraram realmente na dose. Então tem alguns que já até cogitam a possibilidade de rever alguns desses exageros, que não sei o quê, mas a gente não pode confiar. Na realidade, a gente hoje não pode confiar nos políticos que estão no poder, porque, infelizmente, eles não estão lá para defender a sociedade. A maioria absoluta deles tem um lado próprio para que eles defendam, que são aqueles que os patrocinaram nas suas campanhas. Então, é o grupo econômico desse país. Pode ter certeza que não foi o lado do trabalhador. E apesar deles estarem, né, alguns deles dispostos, admitindo que exageraram na dose, que esse trabalho intermitente, a jornada 12x36, a representação do local de trabalho, a insalubridade da gestante, a insalubridade de negociação coletiva, dano extrapatrimonial, autônomo exclusivo e alguns outros pontos precisam ser revistos, ainda é muito pouco. Não foram só esses os pontos prejudiciais a todos os trabalhadores brasileiros. Tiveram muitos outros pontos. Para mim, o principal deles é quando deixa a livre negociação entre patrão e empregado. O trabalhador, com a necessidade de sobrevivência, a necessidade de manter a sua casa, de manter a sua família, ele, na realidade, ele não é livre. Ele é preso pela sua responsabilidade, ele é preso pelo compromisso que ele tem com a sobrevivência sua e dos seus e acaba se submetendo ao que a empresa ela se coloca, se propõe. Ela põe ali uma determinada regra. Se o trabalhador for contra, a empresa ela pode chegar para ele e falar assim, olha, você não quer concordar comigo? Então tchau, eu vou pôr outro no seu lugar. Aí, onde eu falei que entra, Edil, o nosso departamento jurídico. Por quê? Se o acordo que você fizer, ele for lesivo a você e você aceitou por obrigação que você já tinha assumido antes, né, com a responsabilidade de sobrevivência, então tem um vício de vontade. Então a gente até orienta os trabalhadores do nosso setor, né, para que tenham muito cuidado na hora de assinar, e aos empregadores para que não percam tempo propondo situações absurdas para os trabalhadores, porque nós estamos preparados para combater. É verdade. E com essa situação, a gente tem visto e tem buscado aí aos trabalhadores orientação, no sentido de que, olha, a flexibilização da jornada, se alguém propor você, olha só, o cara vai falar assim, hoje, com a nova lei, o seu intervalo pode ser de 30 minutos, o intervalo do trabalho, né? 30 minutos. De 1 hora, você pode negociar que ele seja de 30 minutos. E aí você sai mais cedo. E a gente sabe muito bem, aí eu falo isso por causa do nosso setor, que agora no setor que nós estamos vivendo agora, que é a nossa categoria, a produção é sazonal, né? Tem hora que a produção está embaixo, tem produção está em cima, nós estamos na época da produção em cima. E aí, pede-se hora extra do trabalhador. O trabalhador negocia para fazer um almoço de meia hora. Daqui a pouquinho chega para você e fala assim, Luzia, você tem que fazer hora extra hoje porque eu estou com muita produção, não é verdade? Porque desse horário de almoço, você vai trabalhar normalmente, mesmo tempo, mais 2, 3, agora pode fazer até 4 horas, e você vai trabalhar e seu horário de almoço vai ser de meia hora. Não fica ligado, essa conversa é conversa para boi dormir, você vai sair mais cedo. Se você negociou para sair, fazer seu almoço meia hora, então você negocia que você vai sair meia hora mais cedo. Então você não faço hora extra, vou sair meia hora mais cedo. Eu quero ver se seu patrão vai aceitar, né? Não, e vocês têm que estar bem informados, né? O sindicato tem um site, tem o Facebook, que a gente está sempre publicando novidades. Eu tenho o meu Face, que eu coloco muita coisa no meu Face. Na realidade, o meu Face ele acaba sendo mais ferramenta de trabalho. Mas por quê? Porque as pessoas me conhecem. Então, pelo meu nome, elas acabam achando mais fácil achar o Face da Luzia Falcão do que o Face do Sinditrabe Vestuário Nova Friburgo.
Então eu coloco muita coisa relacionada ao trabalho no meu Face por causa disso, porque a gente precisa estar bem informado. E a nossa maior arma é isso, informação. Se você souber o que você pode fazer, o que você deve fazer, até onde você pode ir, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, fica muito mais fácil de manter um relacionamento, né? E a relação de trabalho, ela tem que ser boa para os dois lados. A empresa precisa de você. Você não foi contratado porque a empresa ela quis fazer uma benevolência. Você foi contratado porque ela precisa da sua qualificação para ela ter lucro em cima do seu trabalho. E isso não é errado. A empresa, ela é montada, quando o empresário ele pega um recurso, investe abrindo uma empresa, é porque ele quer ter lucro. A gente sabe disso. Nós somos um sistema capitalista, né? Exatamente. O que nós somos contra é a exploração excessiva, é o lucro acima de qualquer coisa, acima da saúde do trabalhador, o lucro acima do bem-estar do trabalhador, acima do salário, acima de tudo. Esse capitalismo selvagem a gente é contra. Agora, o capitalismo que é normal, que a gente sabe que existe, a gente não é, e a gente sabe que a gente faz parte de uma sociedade que está aí inserido. Então, quando a gente orienta para vocês quais são os direitos de vocês, não é porque a gente quer pôr ninguém contra ninguém. É porque a gente quer que você saiba o que é direito seu e onde você não deve deixar que ninguém passe sobre você. E para você que é empresário, você saiba quais são as suas obrigações e não extrapolem também. Cumpram com a sua parte. Porque se você cumpre com a sua obrigação e o trabalhador com a dele, a relação de trabalho vai ser harmônica. Agora, quando vocês começam a querer explorar demais, querer uma produção excessiva, nosso setor tem muito disso. Já tem uma produção alta, 20 minutos para fazer 50 peças. O trabalhador conseguiu, aí já cai para 18. O trabalhador se esforçou mais, conseguiu fazer em 18, já quer em 16. E aí vai reduzindo. Aí vocês não pensam no trabalhador, não pensam que ele está se esforçando mais ainda para poder atingir a meta que vocês colocaram, porque ele precisa daquele plusinho que ele ganha como produção. Ah, não, aí vocês acham que não atingiu, mas vocês querem ter a produção de vocês e não deixar que o trabalhador atinja para que recebam em pecúnia. Então, isso a gente é contra. Se vocês fizeram um acordo, se você produzir 50 peças em 20 minutos, você vai ter tanto de produção, perfeito, o trabalhador atingiu, ótimo. Não era a meta que você precisava? Naquela produção você já não estava tendo lucro? Então por que você ainda quer, ao invés de 50, agora você quer 70 peças? Dali não é mais 70, daqui a pouco você quer 80 e por aí afora. Isso aí a gente sempre vai combater, porque todos nós temos um limite. O organismo tem um limite para trabalhar. Então não adianta querer exigir além da capacidade humana e causar as doenças profissionais como tem tantas no nosso setor. Não adianta vocês causarem um exército de trabalhadores adoentados que adoeceu, você demite. Demite, ele vai sair da sua empresa, ele não vai servir para outro lugar. Então todos os empresários que são coniventes com esse tipo de atitude serão prejudicados. É verdade. Então, nós estamos orientando a você, trabalhador, a procurar o seu sindicato. Não deixe de procurar o seu sindicato. Seja na hora de rescisão, é importante. Mas também no dia a dia, está com dúvida, entre em contato com a gente. Nós vamos estar lá sempre à sua disposição. O sindicato sempre esteve e vai estar à sua disposição. O sindicato ele está estruturado para isso. Nossos funcionários e diretores do sindicato estão todos preparados para atender você nesse momento. Vamos ter uma reunião com os contadores, né, Luzia? Em breve nós estamos convocando todos os contadores e quem quiser participar, uma reunião para a gente esclarecer a nossa opinião, porque isso vai acontecer igual quando foi do aviso prévio. A gente falava, o aviso prévio ele é 30 dias, a Constituição não mudou, a lei não mudou, tá lá. E os outros 3 dias são indenizados. E aí sai a decisão depois do desembrolho. E na reforma é a mesma coisa, a gente vai estar orientando. E a gente sabe muito bem, Luzia, que o direito do trabalho ele tem um caráter protetivo, ele tem um direito do trabalho, caráter protetivo do trabalhador. E o direito civil ele já tem um caráter mais de buscar a igualdade, a equidade entre as partes. Já o direito do trabalho, ele sempre teve uma visão de protetiva porque é a parte mais fraca. Quem tem os meios de produção, detém os meios de produção, não são os trabalhadores, infelizmente são os donos das empresas.
Se eles detêm, nós vivemos no sistema capitalista, se ele detém os meios de produção, obviamente ele tem mais poder de pressão. Se você não fizer isso, eu vou te mandar embora, eu vou reduzir seu salário, ainda mais agora com esse monte de situação toda. E aí tem a Justiça do Trabalho que vem para ser protetiva. Ela foi criada para quê? Para dar equidade, aí sim, dar equidade às duas partes. Mas a reforma vem e cria alguns embrólios, né, verdade? A reforma vem agora e dificulta. Então, por exemplo, você para entrar na Justiça do Trabalho agora, você vai ter que comprovar que você não tem condições de pagar as custas. E, ao mesmo tempo, até um percentual só. Então, as custas também agora são cobradas, coisas que não eram cobradas do trabalhador. Você agora, na Justiça do Trabalho, se você não entrar com um processo, o seu advogado, por isso o nosso departamento de jurídico está bem estruturado para isso, se não tiver com bastante consequência, você pode, inclusive, ser penalizado, né, Luna? Exatamente. E se vocês, além de toda a dificuldade, né, que essa nova legislação criou para você entrar com a ação, ainda tem a parte do negociado prevalecer sobre o legislado, que se você assina qualquer coisa concordando com a empresa, aquilo ali vai prevalecer. E aí a gente teve agora, como consequência, a primeira sentença já começou no primeiro dia útil, né, após o início da entrada em vigor dessa nova reforma, já uma sentença desfavorável condenando o trabalhador a indenizar a empresa. Ele foi condenado a pagar R$ 8.500 por litigância de má-fé e mais as custas da ação. Porque o juiz entendeu que ele não tinha direito ao que ele estava pleiteando na justiça, porque não conseguiu comprovar o que ele estava pedindo, que eram as horas extras, e entendeu que ele deveria danos morais, já que ele perdeu a ação, pagar danos morais ao empregador por tê-lo cobrado judicialmente. Isso porque esse trabalhador, ele fez horas extras e isso não era computado no cartão de ponto. Então ele não conseguiu comprovar para o juiz que ele fazia essas horas extras. Então, gente, tem que ter muito cuidado com isso. Fez hora extra tem que ser batido o cartão de ponto para ficar registrado. Não é simplesmente, deu 5 horas, bateu o cartão e acabou. Não, vocês vão bater o cartão na hora que vocês forem embora. Não bate na hora que foi às 5, é só se vocês saírem às 7, às 6, o horário que for, é que tem que ficar registrado no seu cartão de ponto. Para que daí, caso a empresa não te pague, você possa comprovar. Outra forma de comprovação são testemunhas. Mas as testemunhas têm que ser pessoas que estavam trabalhando no momento em que você estava na empresa, né? No mesmo horário, no mesmo local, para confirmar isso. Sem ter provas, você só vai entrar com ação para ser penalizado. E é isso um dos pontos, né, dessa reforma que vem te prejudicar tanto. Em praticamente criar uma série de dificuldades para você entrar com ação e, na realidade, só vai entrar aqueles que tiverem provas robustas de que ele tem, de fato, aquele direito. Porque se forem provas apenas circunstanciais, provas frágeis, não vai ter nem advogado que queira entrar com ação, porque sabe que você vai perder e você, ao invés de receber alguma coisa, você vai ter que pagar. É verdade. Então, gente, nós estamos chegando ao final e a gente fala e vai passando o tempo, a gente não percebe. Então é fundamental. Nós queremos reforçar alguns pontos aqui. Primeiro, você, trabalhador, não assine nada na empresa sem ter ciência do que está assinando. Então, como está no nosso panfleto. Se você não sabe, não tem ciência, não assina. Procure a orientação do sindicato. Você foi demitido da empresa. Faça exercer o seu direito e exija que a empresa faça a sua homologação da rescisão de contrato no sindicato. Né? Não aceite que a sua homologação seja feita na empresa ou no escritório de contabilidade. Por quê? Nós estamos desconfiando da empresa? Não, mas é porque lá no sindicato tem pessoas preparadas para conferir se está tudo certinho. E tem outra coisa, no nosso departamento tem mais de 400 processos
em cima de rescisões erradas. Outra questão que é importante é manter a unidade dos trabalhadores. É hora de você, junto com seus companheiros, junto com o sindicato, a gente unir mais ainda os trabalhadores, sabe? Porque os patrões estão unidos, né? A reforma veio para fazer com que eles tivessem alguns ganhos em relação aos trabalhadores, mas nós vamos resistir. O sindicato vai resistir sempre, como sempre resistiu. Então, a unidade dos trabalhadores é fundamental. Por último, é você se associar ao seu sindicato. Seja sócio do sindicato. Você fortalece o sindicato e, ao mesmo tempo, você tem um guarda-chuva, né, te protegendo de todas essas mazelas que estão vindo contra os trabalhadores. Então, a gente chega ao final, Zi, e esperamos que os trabalhadores entendam isso de uma vez por todas. A sua entidade sindical é fundamental nesse momento que nós estamos vivendo. Não, e, além disso, a gente vai colocar no nosso Face o endereço eletrônico do DIAP, D-I-A-P, é isso mesmo, DIAP, onde eles fizeram uma cartilha, é uma cartilha eletrônica, qualquer um pode baixar para ler, onde tem todos os pontos com orientação e informação sobre essas reformas. Então, desejo a todos vocês uma excelente semana de trabalho e procurem se informar. Até o próximo programa, se Deus quiser. É isso aí, queridos, um abraço e até o próximo programa. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato